Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha dos livros que eu amo. São, assim, meus livros favoritos, mas que eu não pretendo reler. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, decidi fazer essa listinha porque eu tava pensando que tem muitos livros, tem muitos não, tem alguns livros que eu amo, mas que eu não tenho coragem de reler, por alguns motivos. Eu vou explicando aqui pra vocês à medida que eu for trazendo os livros, mas são livros assim que eu adoro e que eu queria muito ter condições de reler, né, ter coragem de reler, mas não dá, ou porque me fazem chorar bastante, ou porque são nostálgicos demais, eu tenho medo de perder ali a nostalgia, de acabar não amando tanto quanto eu amei da primeira vez. Tem essas questões, né, tem toda aquela lembrança ali afetiva que eu posso perder se eu reler, e aí por isso eu também acabei desistindo dessas releituras, e também tem a questão de que alguns me fizeram chorar muito e eu não tenho psicológico para reler. Então vamos lá para essa listinha, que eu já enrolei demais. O primeiro livro dessa listinha é A Culpa é das Estrelas. Gente, não tenho a menor condição de reler esse livro. Para vocês terem noção, um dia eu tava fazendo um post, eu acho que era de quotes, não lembro, e aí eu queria lembrar de alguns quotes de A Culpa é das Estrelas, e eu fui atrás no Google, né, dar um Google ali, e apareceu várias cenas do filme. E eu fui assistir essas cenas. Pra vocês terem noção, eu chorei só assistindo algumas cenas daquelas frases mais impactantes, aquelas frases mais marcantes desse livro, que acho que todo mundo conhece, né, algumas delas. Então eu pensei, se eu não tenho condições nem de assistir a esses trechos, que dirá de reler o livro. Tanto é que eu até já falei, se eu não me engano, em alguns posts, que ele tá sem estar marcado, né, porque esse livro é muito antigo, ele é muito antigo mesmo, e quando eu li, era na época em que eu não marcava livros, eu vim ter essa mania, né, de marcar livros, de colocar flags, já é recente, desde 2020, se eu não me engano, que eu comecei a fazer isso. Mas meus livros mais antigos eu não fazia. E aí esse daqui eu não tenho condições de reler para marcar, tanto que eu não fui procurar os trechos que eu queria no livro, porque eu não tinha marcado, então não tinha como eu achar. Eu fui procurar no Google. Eu queria muito ter condições de reler ele para fazer essas marcações, né, para colocar aqui as flags, mas não dá, porque eu não tenho um psicológico para reler esse livro, não tenho um psicológico para chorar tudo que eu chorei quando eu li a primeira vez e quando eu assisti o filme. Eu amo essa história, é uma história, assim, incrível, linda, mas é muito triste, muito dolorosa, e pra eu reler, não dá. Então, é um livro que eu amo, já foi um dos meus favoritos, né, hoje em dia não é o meu favorito, assim, da vida, mas é um livro que me marcou bastante, e mesmo assim eu não tenho condições de reler ele, não dá. Mas eu amo demais. Outro livro que eu amo e que foi meu favorito de 2020, se não me engano, foi o meu favorito de 2020, é um livro nacional, que é sobre as estrelas. Gente, esse livro ele é muito parecido com A Culpa das Estrelas. A história gira em torno de dois melhores amigos, que, assim, eles são muito próximos, eles cresceram juntos, são adolescentes, e ali naquela fase da adolescência, eles acabam se apaixonando. Eles têm ali o futuro todo planejado. Eles querem casar, querem ter filhos, querem viver juntos ali. Sabe, assim, uma história linda de amor? É a deles. Só que o personagem principal, né, o protagonista, acaba sendo diagnosticado com câncer. Isso vai mudar completamente a vida deles, vai mudar completamente os planos deles. Então é de você, assim, chorar, mas assim, chorar muito. É muito parecido com A Culpa é das Estrelas e eu amei esse livro, foi meu favorito de 2020. Ainda não consigo reler nem os trechos que eu selecionei para fazer o post de quotes, para vocês terem noção. Alguns trechos, quando eu leio, eu choro. Então eu não tenho o menor psicológico de reler o livro, não dá para mim, que eu vou chorar muito, eu já sei o que esperar, né? Eu já sei que eu vou chorar, já sei que eu vou sofrer, e por isso eu não pretendo reler o livro, apesar de ter sido meu favorito de 2020. O terceiro livro dessa listinha, na verdade, não é apenas um livro, é a saga Crepúsculo. Gente, Crepúsculo foi, assim, um dos meus maiores surtos, de quando eu era mais nova, né, da juventude, da adolescência, digamos assim, porque eu tinha ali meus... não era bem adolescente mais, mas eu tinha ali uns 18 anos, por aí, uns 17, 18, 19 anos, não lembro ao certo, mas era mais ou menos por aí que eu tinha a idade quando eu li Crepúsculo, o primeiro livro, né, e eu me apaixonei pela história, assim, no nível que eu me tornei fã do Edward, né? Eu digo até que foi meu primeiro crush literário, eu amava aquele homem, aquele vampiro, era assim uma paixão. E por a história, eu devorei os livros, li muito rápido, me apaixonei pela história da Bella e do Edward. Então é, assim, uma história que eu amo e eu tenho toda a nostalgia de
lembrar de como eu me senti quando eu li, de chegar no Orkut, na época do Orkut, né, e entrar em todas as comunidades que falava do livro, e quando os filmes foram lançados, eu já começar a me desesperar para assistir. Então eu tenho medo de reler toda a saga, né, e acabar perdendo a nostalgia. Eu amei quando eu li a primeira vez. Eu só li esses livros uma vez, né? Eu nunca reli eles. Até porque era muito. Eu não lembro quantos livros são, acho que são 5 livros. E eu só li uma vez cada livro, mas eu fiquei assim apaixonada e tinha muita vontade de reler. Na época eu tinha os planos de reler eles, mas como eu não tinha os livros, né, em mãos, se eu não me engano, eu peguei emprestado alguns livros. Então eu não tinha como estar relendo esses livros, mas eu queria muito e eu até pensei em comprar os livros depois para ter eles, para reler quando eu quisesse. Mas foi passando, o tempo foi passando, os filmes foram lançados e eu me apaixonei por os filmes, assisti os filmes 1 milhão de vezes, inclusive quando eles foram pra Netflix agora, né? A Netflix colocou eles, eu não lembro se foi ano passado, mas eu assisti todos os filmes, maratonei e fiquei com muita vontade de reler os livros. Ainda pensei em comprar, né, os livros pra reler, mas eu tenho medo de perder a nostalgia que eu tenho, né, por os livros, aquela lembrança nostálgica. Então eu prefiro guardar na minha memória toda a emoção que eu tive de quando li a primeira vez, né? Dos surtos que foi, da paixão pelo Edward, né, pelo romance ali da Bella com ele, e guardar isso na memória, mas não reler mais. Apesar de que eu amo, foi durante muito tempo um dos meus livros favoritos da vida. O Edward foi meu crush literário, ainda hoje foi o meu primeiro crush literário, o primeiro protagonista ali de um romance que eu me apaixonei de verdade, assim, que eu só ficava pensando nele, ficava atrás de conteúdo sobre ele, atrás de comunidade para falar com outras pessoas sobre ele. Então eu prefiro deixar ali a nostalgia guardada para eu sempre relembrar, mas não reler e acabar perdendo isso, né? O quarto livro dessa listinha é Eleanor Park. Meu Deus, também foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Eu amei demais esse livro. Me conquistou assim num nível, não estava esperando que o livro fosse trazer tantos temas importantes, né? Que fosse me prender tanto. Eu pensava que era só mais um romance clichêzinho, adolescente, fofinho, que eu amo, né? Vocês já sabem disso. Mas não, é um livro que me fez refletir muito. Foi um livro que me emocionou, me fez chorar. E o final, gente, o final fica em aberto. Então, eu passei foi dias fazendo teorias na minha cabeça, criando ali finais pra essa história, porque eu não aceitava aquele fim, apesar de eu entender que era o fim possível, entendeu? Que não tinha como ter outro final ali. Não era possível por a história que foi contada aqui. Mas eu não queria aceitar, apesar de entender, e ficava tentando criar finais felizes aqui, finais mais fofinhos na minha cabeça, apesar de que eu entendi o final, aceitei o final e foi muito coerente, era o que dava pra ser. E foi uma história assim que me prendeu muito, eu fiquei de ressaca literária. Sempre que eu amo um livro, assim, que ele me prende demais, eu fico de ressaca literária, porque eu não consigo sair da história, e foi o que aconteceu aqui. E é por isso que eu não tenho condições de reler esse livro, porque eu me emocionei muito, eu chorei com o final, eu esperava outro final, apesar de saber que não era possível, então eu não tenho como reler. Eu amei esse livro, foi um dos meus favoritos, mas não dá pra reler, não dá. E sempre que eu leio os trechos, né, pra fazer post ou pra relembrar a história, eu me emociono e choro novamente. Então não tem condições de reler o livro todo, né? Se com pequenos trechos eu já choro, imagina se eu leio o livro completo. Mas é muito bom, recomendo demais. E o último livro dessa listinha é O Farrapo, volume 2, meu livro favorito desse ano, meu livro favorito da vida, assim como o primeiro livro dessa história, dessa duologia. Esse livro é incrível demais, gente, vocês não têm noção de como eu me apaixonei por essa história. Acho que vocês têm, porque eu já falei bastante dele aqui na resenha. Eu fiz a resenha aqui no canal e eu chorei na resenha, tentei não chorar, mas acabei ainda chorando um pouquinho, me segurando ali o máximo, porque foi um livro, assim, que me fez chorar muito, mas, assim, tanto. Eu acho que foi o livro que eu mais chorei na vida. É muito emocionante, muito emocionante. E do mesmo jeito de Eleanor Park, eu entendo o final, eu sei que era o final possível que dava pra ter aqui, foi um final coerente com toda a história que estava sendo contada, mas eu não queria aceitar o final. Então, por isso, eu fiquei também de ressaca literária, além de ser muito difícil sair da história ali, me desprender ali dos personagens de Lara e Samuel, que foram personagens assim que eu me apeguei demais. Eu até falei isso na resenha e volto a repetir aqui pra vocês. Parecem que eles são reais. A gente não consegue acreditar que eles não existiram, que essa história não é real. Acho que
tanto pela escrita da autora, né, pela escrita da Silvia, que é muito boa. Ela passa isso pra gente, a gente consegue sentir tudo o que os personagens estão sentindo, mas também pelo fato de a história se passar numa época que aconteceu de verdade, né, que é a Guerra dos Farrapos. Então é um livro assim incrível, um romance histórico maravilhoso, mas que eu não tenho condições psicológicas de reler ele, porque eu fiquei assim arrasada com o final. Eu chorei muito com esse livro. O Farrapo Volume 1 eu tenho condições de reler, eu amo, eu já até reli, né? Eu amo o livro também. Foi o meu favorito do ano passado e, como eu digo, é o meu favorito também da vida, a duologia completa, né? Os 2 livros. Esse daqui também já é o meu favorito desse ano e é o meu favorito da vida, mas para reler ele, não. Eu acho que quem sabe daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, 3 anos que eu já tiver superado, possa ser que eu tenha condições de reler, mas agora não tenho condições. Eu ainda não superei a história, eu ainda não superei o fim dessa duologia, dessa história. E para reler, eu não estou preparada ainda. Bom, gente, listinha feita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.